Nas primeiras décadas do século XX, a ciência já sabia que o acúmulo de dióxido de carbono poderia provocar o aquecimento do planeta. Mas isso ainda não era motivo de alerta. A maioria dos pesquisadores acreditava que o excesso de CO2 na atmosfera seria absorvido pelos oceanos. A explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e os testes nucleares com a bomba de hidrogênio despertaram preocupações com o impacto que tudo isso poderia causar na natureza. A comunidade científica reagiu convocando um congresso que reuniu 30 mil especialistas de todo o mundo. 1957 foi declarado o Ano Geofísico Internacional. 12 meses de dedicação exclusiva às pesquisas. A oportunidade que faltava para o norte-americano David Keeling medir o dióxido de carbono na atmosfera pela primeira vez de forma sistemática. Essa experiência revelou uma surpresa. A concentração de CO2 na atmosfera estava crescendo. David Keeling foi o cientista que, nos anos 50 do século XX, deu um passo a mais em relação às teorias que já eram conhecidas. Ele criou os aparelhos, montou o laboratório que, do alto do vulcão de Mauna Loa, no Havaí, começou a medir as concentrações de CO2 na atmosfera, uma atmosfera livre de poluição. Ele primeiro descobriu que o CO2 variava ao longo do dia, porque as plantas de dia reagem de uma forma, de noite liberam CO2. Depois que ao longo do ano, porque a vegetação do hemisfério norte, quando caem as folhas, libera CO2, quando nascem as folhas, absorve CO2. E depois, ao longo dos anos, Keeling descobriu que o CO2 na atmosfera do planeta estava aumentando seguidamente, ano após ano. A variação do nível de dióxido de carbono na atmosfera em sentido crescente foi demonstrada nesse gráfico, que ficou conhecido como curva de Keeling. A conclusão de Keeling, unida às experiências na Antártica com análise de camadas profundas de gelo que armazenam bolhas de ar de séculos atrás, revelou que a partir da Revolução Industrial, o processo de aquecimento do planeta foi acelerado. Com o passar dos anos, foram identificados outros gases causadores do efeito estufa. O metano, originado pela agricultura e pelos grandes lixões urbanos. O óxido nitroso, dos fertilizantes usados nas plantações. E os clorofluorcarbonos, ou CF6, aqueles dos aerosóis, famosos por também destruírem a camada de ozônio e que na década de 80 foram proibidos. Olhando para trás, um fato que chama atenção nessa história da descoberta do aquecimento global é que um relatório da Academia de Ciências da Suécia, em 1971, já previa que até o final do século XX, ou seja, até o ano 2000, a temperatura da Terra aumentaria em cerca de meio grau. E até o final do século XXI, em mais 3 graus. Exatamente os mesmos números anunciados agora, em 2007, pelo Grupo de Trabalho do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudança do clima. Por que perdemos tanto tempo? Levamos mais de 30 anos para que o clima fosse considerado uma prioridade global. O professor Luiz Gilvan Meira Filho vai nos ajudar a descobrir os motivos para tanta demora. Pioneiro no estudo do clima no Brasil, ele criou o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O professor Gilvan é um dos mais antigos participantes do IPCC e já chegou até a presidir o grupo de trabalho científico do painel. Hoje em dia, olhando em retrospectiva, parece que essa noção de um aumento da temperatura média da superfície, as pessoas não reagem a isso. Houve muito progresso nos últimos anos no cálculo dos efeitos mais detalhados da mudança de clima. Por exemplo, coisas como o aumento não da frequência, mas da intensidade dos furacões no Atlântico, isso é algo mais próximo das pessoas. Ou esse estudo sobre uma mudança no regime de precipitação no leste da região amazônica que afetaria diretamente a floresta. Então, eu acho hoje
que uma das razões pelas quais não houve muita reação à conclusão inicial é porque na época não se sabia o suficiente sobre os detalhes da mudança de clima. O primeiro passo para a mobilização da sociedade aconteceu em 1972. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia, despertou o mundo para a gravidade da situação ambiental. Foi aí que se falou pela primeira vez em desenvolvimento sustentável. Nos anos 70, a humanidade desperta para o problema do desenvolvimento sustentável, ou seja, como obter desenvolvimento econômico e social sem comprometer a qualidade de vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos filhos dos nossos netos, ou seja, as futuras gerações. Até os anos 70, a preocupação com a mudança do clima do planeta era principalmente de cientistas. Com a Conferência de Estocolmo, o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, aparecem organizações não governamentais, o movimento ambientalista toma força e a sociedade começa a despertar para o aquecimento global, para a mudança global do clima. Outro passo importante aconteceu nos anos 80, quando o físico da Agência Espacial Americana, Jim Hansen, mostrou ao Congresso dos Estados Unidos as evidências de que as atividades humanas estavam interferindo perigosamente no clima. A passagem para os meios de decisão política, realmente devemos muito ao Jim Hansen, da NASA, porque em 1988 ocorreram situações extremas no tempo nos Estados Unidos e o Congresso americano fez audiências públicas. A presença do Jim Hansen apresentando de forma resumida o lado científico e chamando a atenção para as implicações em termos de políticas públicas foi decisivo. O resultado imediato foi a convocação da Agência Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que sugeriu a criação de um painel com 3 grupos de pesquisa. Objetivos: analisar o estado do conhecimento científico sobre o aquecimento global, medir os impactos das mudanças climáticas e criar estratégias para enfrentar o problema. Logo em seguida, a ONU decidiu ampliar esse trabalho transformando o painel numa organização internacional de pesquisa, o IPCC, tão famoso nos dias de hoje. Mas espera aí, a história ainda não terminou. Falta a gente falar da participação do Brasil. Afinal, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima foi assinada durante a Rio 92. O Brasil foi o primeiro país a firmar a convenção. Ela entrou em vigor em 94, quando o número mínimo de ratificações foi atingido, e a primeira conferência das partes da convenção foi em Berlim, em 95. Em 1997, foi assinado o Protocolo de Kyoto. Um passo simbolicamente importante nessa trajetória. Os países do mundo firmaram o compromisso de unir esforços para evitar consequências mais graves para o clima. Mas o protocolo demorou muito para ser ratificado, o que só aconteceu em 2005. E aí a meta de reduzir em 5% as emissões de gases de estufa já não fazia tanto sentido. E a conclusão hoje é de que o protocolo de Kyoto não é suficiente para o atingimento do objetivo da convenção. Há muito trabalho pela frente ainda. Hoje já sabemos que o aquecimento global é inevitável. O último relatório do IPCC, divulgado em fevereiro de 2007, não deixa nenhuma dúvida. O planeta está esquentando e isso está sendo causado pela ação humana. Como consequências, teremos o aumento da temperatura média, alterações nas correntes marinhas, nos ventos, no sistema de evaporação das florestas. O nível do mar vai subir, as geleiras vão derreter. Os eventos extremos como furacões, tempestades e seca ficarão mais intensos. Uma combinação desastrosa que vai afetar a biodiversidade, a oferta de água e de alimentos, a saúde das pessoas e a economia mundial.